Oi, gente. Bem-vindos a mais um vídeo explicando o GOT para meu namorado num episódio extra porque nós precisamos falar sobre viagem no tempo. Assim, eu não planejava fazer esse vídeo, mas hoje de manhã eu tive uma revelação que eu preciso compartilhar com vocês. Só que como eu tinha planejado fazer outras coisas nesse feriado emendado, eu vou ter que gravar isso de forma tão ridiculamente rápida que eu nem pude, sabe, colocar uma roupa decente, assim. A minha camiseta, ela tem um golfinho e tá rasgado, enfim, ridículo. E eu nem fiz um roteiro, então eu mal tenho que me basear. Além do que eu estou zerada de maquiagem. Então, é assim que eu sou normalmente, gente. Enfim, agora vocês sabem. De qualquer forma, eu vou comentar muito sobre o último episódio de Game of Thrones e o que aconteceu nele. Então, necessário dizer que se você não viu o último episódio, você devia ficar muito, muito, muito longe desse vídeo até vê-lo, porque o que eu vou comentar aqui vai ter muita influência sobre não apenas o futuro da série, como também dos livros. Então, sem mais delongas, comecemos. Então, gente, o último episódio da sexta temporada de Game of Thrones, intitulado Hold the Door, foi um dos mais chocantes, eu diria, até então. Assim, os últimos 10 minutos dele, assim, mais ou menos, eles rivalizam seriamente com o Casamento Vermelho em termos de sanguinolência e choque. E eu digo isso porque nesses últimos 10 minutos morre, tragicamente, um personagem pelo qual muitos fãs desenvolveram grande carinho e cuja morte pareceu especialmente injusta, porque ele, assim, é a definição de inocência, sabe? Ele não tem nada a ver com o que está ocorrendo aos Styles. Em nenhum ponto de vista ele mereceu o que aconteceu com ele. E é claro que eu tô falando do Hodor, né? Bem, o Hodor, ele veio a morrer basicamente porque o Bran ele dominou para que ele segurasse uma porta e impedisse a invasão dos outros enquanto ele e a Mira fugiam. Bem, basicamente a M toda aconteceu porque o Bran ele teve um contato mais íntimo com o Rei da Noite. O Rei da Noite tocou nele e marcou. Quando ele tocou nele durante a visão que o Bran tentou fazer sozinho, né, sem o mestre, Blood-Raven, o Bran, ele, na verdade, ele meio que acabou com as defesas da caverna onde ele estava. E os outros, eles puderam invadir de forma bem sucedida. Foi um massacre. Um montão de crianças da floresta morreram. O Summer morreu. E o Hodor teve que segurar a porta enquanto o Bran e a Mira fugiam. Isso já é trágico por si só, é horrível. Mas o que chocou as pessoas especialmente foi a descoberta que, na verdade, o Hodor é o Hodor porque para conseguir que ele, no futuro, segurasse a porta para que ele pudesse escapar, o Bran teve que interferir no Hodor, no passado, que ainda não é a Hodor. E, na verdade, mexeu na cabeça dele num nível que o garoto, que é normal até então, um menino feliz, virou o Hodor, né? Aquela pessoa que, a partir de então, só falou uma palavra, tamanho estado de choque que ficou com aquela interferência na sua mente. Tanto que Hodor é, na verdade, uma variação de Hold the Door, né? De tanto ser repetida para ser gravada, ela acabou diminuindo. E o coitado do menino, ele teve que gravar aquilo, porque em algum momento da sua vida, no momento da sua morte, ele teria que hold the door. Né? Então, ele, durante toda a vida, ele falou como é que ele ia morrer e todo mundo achava graça. Isso é horrível, na minha definição. Isso é, sei lá, isso deixa meu coração gelado. Até tô tremendo um pouco pensando nisso, mas enfim. Agora, se isso já
bastante impressionante por si só, né? Porque o Ben, ele não só consegue ver o futuro e o passado, tecnicamente, mas ele interfere no passado. As ações dele têm consequências. E pelo que eu consegui entender, a linha do tempo que o Bran ele mexe não é uma linha do tempo tipo De Volta para o Futuro. Que qualquer interferência do McFly muda tudo e cria universos paralelos. Não. Em Game of Thrones, a linha do tempo é uma só. Eu acho que o Blood-Raven até fala uma coisa nesse sentido, que o passado e o futuro já estão carvados em pedra, uma coisa assim. Ou seja, é uma só. O que aconteceu já ocorreu, qualquer interferência já foi feita. E isso tem tantas consequências pra história. Assim, pra começo de conversa, o Ben, obviamente, ele percebeu que fez M, né? Eu acho que ele ia ficar muito traumatizado. Aconteceu com o Hodor, né? Que o que ele fez, que foi ele que deixou o garoto assim. Mas eu não acho que o Ben ele vai parar por aí, não. Eu acho que ele só vai tomar mais cuidado pra interferir no passado de forma mais segura. Obviamente, a primeira tentativa não vai ser muito bem sucedida quando ele tentar de novo, mas isso não vai impedir de tentar, porque ele tem que impedir os outros agora. Como nós também soubemos nesse episódio, na verdade, foram as crianças da floresta que criaram os outros. Assim, isso não foi tanto uma grande surpresa para mim, né? Porque eu falei, né, em vídeos anteriores que as crianças da floresta quase que certamente estavam planejando algo contra os humanos. E elas estavam, né? Elas criaram que é basicamente uma arma nuclear. Só que a arma nuclear se virou contra eles. O porquê ainda não sabemos. Eu tenho uma hipótese que, na verdade, o que tudo ocorreu é que as crianças da floresta elas não previram que os outros iam conseguir se reproduzir sozinhos, né? Criando, na verdade, os caminhantes brancos. Mas só uma hipótese. É muito difícil. A linha do tempo, enfim, é muito confusa, porque a criação dessa arma nuclear, tecnicamente, ela teria ocorrido durante a paz com os primeiros homens. Então, enfim, não faz sentido, precisamos de mais explicações. Mas o que é importante agora é que o Ben tá ferrado. Ele perdeu o lobo gigante dele, então ele não pode mais andar por aí e vigiar como as coisas estão. E ele perdeu o Hodor, que é basicamente as pernas dele. Agora a Meia tem que arrastar ele por aí, sabe? E isso coloca eles em grande risco. E isso já é duas coisas. Primeiro, eu tô com sério medo do que pode ocorrer com a Mira aqui por diante, né? Porque o Bran, ele uma vez quase conseguiu entrar nela, né? Qualquer paralelo com estupro não é à toa, acho, mas... Enfim, além de temer um pouco pela Mira, né? Eu penso que o Ben ele vai entender que ele fez uma besteira muito grande, ele tem que solucionar isso o mais rápido possível. E agora ele tem a consciência de que ele pode interferir no passado. Então, como é que vai ser? Na minha concepção, ele vai tentar fazer com que os outros nem sequer possam ou fazer o que eles fizeram no futuro, que, segundo a concepção, que no seu passado, na série e nos livros, é impossibilidade, porque aconteceu, já aconteceu, não tem como mudar, mas o futuro ainda está por ser escrito. Logo, o que eu acho que o Bran vai tentar fazer é interferir com alguns personagens do passado para que no futuro os humanos possam vencer a guerra contra os outros. Mas como ele vai fazer isso? Quer dizer, tecnicamente ele já fez. E eu acho que todas as pistas de quem
ele mexeu, com quem ele interferiu, já estão literalmente na nossa cara. Eu vou falar logo o que eu acho que aconteceu e depois explicar pra não soar tão maluca assim. Então, o que eu acho que o Ben já fez em realidade, né, e vai fazer numa concepção meio maluca de tempo, que desconsidera a teoria das cordas, enfim. O que eu acho que aconteceu, vai acontecer, é que o Ben, ele retornou, né, porque ele é tanto Varg quanto o Vidente Verde. Ele retornou ao tempo e mexeu, em primeiro lugar, para tentar impedir essa ameaça dos outros. Com o Aerys Targaryen, o Rei Louco, e não deu certo. Como não deu certo com o Rei Louco, ele teve que fazer isso de novo. Aí ele voltou mais adiante ainda no tempo e mexeu com a cabeça do Rhaegar. Agora de forma mais sutil. Tanto que o Rhaegar, a todos os relatos, não é totalmente louco, né? E esta ativa deu certo. E é assim que o Bran vai conseguir impedir os outros de ganhar a guerra contra os humanos. Agora eu explico. Bem, o Bran vai primeiro tentar interferir junto ao Aerys, né? Porque o Aerys, ele tem essa coisa, até no início dele, o rei é um pouco excêntrico e tal, mas ele ainda é um cara sensato, na verdade, um cara até, sabe, ele tentava ajudar o reino em várias medidas. Por exemplo, ele, uma certa vez, ele propôs à princesa de Dorne construir canais de água para, sabe, levar água aos lugares, fazer o deserto fluir. Isso é legal, né? E ele tinha vários projetos loucos que não sempre iam à fruição, né? Mas eles iam, porque ele tinha uma mão muito competente, que é o Tyrion Lannister. Mas sim, ele é um rei meio excêntrico, mas em vários sentidos capaz. E o Aerys também, ele tinha uma coisa que é o motivo pelo qual o Bran vai primeiro a ele, creio eu, que o Aerys sempre teve uma certa coisa com dragões, assim. Provavelmente ligado ao fato do que o avô dele morreu tentando trazê-lo de volta, né? E o filho dele, o Rhaegar, ele nasceu em Summerhall, como eu já falei num vídeo a respeito. Aí o Bran, ele pode tentar interferir junto ao Aerys e avisá-lo sobre essa ameaça, pensando no sentido de quanto mais cedo avisar, mais cedo as medidas sendo tomadas. Bem, foi uma falha total, né? O Aerys, ele partiu da excentricidade para a loucura total, ficou pedaço. E, bem, inclusive nos seus momentos finais, talvez ele tenha dado uma pista pra gente que o Ben estava mexendo com ele, né? Porque assim como o Hodor, ele só repetia uma coisa nos seus momentos finais, nas suas horas finais, que era queime-os todos, queime-os todos, queime-os todos. O Jaime fala isso pra gente, não sei se é nos livros ou na série, mas enfim. Isso para pensar que o Bran tentou, né, interferir junto com o Aerys e não teve sucesso, felizmente. Na verdade, foi o Bran que causou a morte do avô, a morte do tio, a morte da tia, né, por outra razão, e toda a rebelião de Robert. Aí tá, tentativa 1 não deu certo. Agora 2. A tentativa 2 é o Rhaegar. E como é que o Bran tentou interferir com o Rhaegar? Ele foi lá na infância do menino. E eu falei no meu vídeo sobre os outros que o Rhaegar, ele é um nerdzão, né? Ele só queria saber de livros, música. E do nada ele quis ser um guerreiro. Sim, ele tinha que ser um guerreiro. E por quê? Isso mudou do nada. Eu acho que é porque o Bran, ele sussurrou no ouvido do Rhaegar. E assim, eu não sei como é que deve ser uma visão, né,
possibilitada por um vidente verde. Talvez tenha parecido a criança, Rhaegar, uma experiência mesmo sobrenatural. Ele achou que estava sendo escolhido, sabe, para ser um guerreiro. E mais tarde para ser o pai do Salvador. E ele tentou isso de todas as formas, né? Ele casou com Elia, uma mulher que ele nem amava tanto assim, porque ela é a mulher mais provável que podia produzir um domador de dragões com ele. Só que não deu certo. Talvez nesse momento o Bran ele tenha notado que ele teria, na verdade, que interferir e levar o Rhaegar junto a Lyanna. A importância da Lyanna é basicamente que ela tem esse sangue Varg. Talvez ela fosse uma Varg. E eu vou falar mais disso quando eu fazer meu quarto e último episódio sobre a genética dos Targaryen. Mas o sangue Varg, ele, de certa maneira, ele pode ser usado como substituto do gene especial, os domador de dragões, que foi perdido na linha Targaryen. Então o Bran, ele juntou o Rhaegar e a Lyanna, o que explica porque essa fuga deles foi tão esquisita e tão do nada. Não sei, parece que alguém dominou um dos dois, ou os dois, para sair juntos. Então, o que eu tô dizendo basicamente é que o Bran, ele é diretamente responsável pela concepção do meu irmão dele. Que é, tecnicamente, meu irmão, na casa de primo, né? O Jon. Porque o que eu acho que vai acontecer? Depois dessa fuga proporcionada pelo Holdo, ele e a Mia, eles vão ser resgatados por alguém, possivelmente pelo Cold Hand, que talvez seja o Benjen. Dedos cruzados, foi isso. E sim levados até a muralha. Mas daí o Bran, ele foi tocado pelo Rei da Noite. O que vai acontecer quando o Bran ele passar pela muralha, assim? Porque só aquele toque já destruiu todas as defesas da caverna. Será que vai fazer a mesma coisa com a muralha? E será que nesse momento o Bran vai perceber que ele precisa interferir de novo no passado? Ele não vai querer interferir de novo, tá? Porque ele viu o que aconteceu com o Hodor. Ele destruiu a vida do Hodor inteira. Assim, o Hodor praticamente viveu para ser executado. Foi isso. Não tem muito como descrever desta forma. E o Bran vai perceber isso e notar, talvez a Melisandre tenha alguma participação nisso. Não sei como é que vai acontecer muito bem. Mas aí o Bran vai perceber que eles estão, assim, precisando de o príncipe prometido, Azor Ahai, ou algo assim, o escolhido, para ajudar a impedir os outros, pelo menos por enquanto. E vai ser nesse momento que o Bran vai voltar de novo no tempo, primeiro para interferir junto a Aerys, para que, bem, como eu posso dizer, para que alguma medida seja tomada para construir esse escolhido, que só depois ele vai notar que tá do lado dele é o Jon. E o Jon, ele calha, aí vai ter que fazer outra volta no tempo e perceber que ele é o filho do Rhaegar e da Lyanna. E é esse casal que ele tem que juntar artificialmente. E isso ajuda a explicar um montão de coisas esquisitas, né? Como eu já adiantei. Porque o Rhaegar mudou subitamente durante a infância. Porque o Aerys ficou subitamente doido. Que, né, foi essa intervenção do Bran. Para não ter que, sabe, alterar ainda mais o passado. Mas talvez ele não tenha percebido ainda que o passado já foi alterado, né? Por ele. Isso é uma faceta trágica do personagem, mas ao mesmo tempo, em alguns medidas, o Bran, ele seria um herói, né? Porque vai ser ele que vai impedir os outros, ao menos temporariamente.
Porque acho que agora a Dany tá quase chegando e a Dany vai lançar os dragões contra os caminhos de gelo e vai ser épico. Então é isso, gente. Eu acho que ficou meio confuso as minhas ideias, mas eu queria muito compartilhar essa minha iluminação com vocês. Que o Bran, ele já interferiu no passado, vai interferir de novo, e vai ser assim que a gente vai descobrir que R mais L igual a J. E que na verdade foi o Bran que causou toda a loucura no Ares. Eu não sei muito bem como vão ser os mecanismos dessa toda situação, mas de qualquer forma vai ser trágico, né? Porque por mais que o Bran tenha feito algumas coisas não muito razoáveis, eu não acho que ele vai se sentir bem por enlouquecer um homem e causar uma guerra e matar mesmo sua própria família. É realmente uma tragédia grega no sentido de horror, né? Mas enfim, isso foi só um rascunho, um vídeo rápido. Vocês estão totalmente liberados para me criticar nos comentários. E, bem, deem suas ideias, né, sobre o que vai acontecer, porque pra mim a coisa tá muito doida. Eu literalmente acabei de pensar nisso. E eu não sei realmente se vai ser 100% assim, mas eu acho que seria ótimo e correria um belo fechamento de ciclo da história, né? O que é um bom paralelo com o tempo fechado, que pelo visto é regra nas crônicas de Gelo e Fogo. E acabou por aqui, acho, hoje. Se vocês quiserem, curtam, se quiserem, compartilhem. Se já me vídeos como esse, é só escrever aqui embaixo. E agora nós somos mais de 300 inscritos. Vocês são maravilhosos, estão no meu coraçãozinho, tá? Continuem comigo. Esse é o vídeo 50. Eu não acredito que consegui chegar tão longe nessa coisa. Bem, eu nunca imaginei que seria uma youtuber, mas assim, eu espero que mais 50 vídeos venham e eu posso ficar um longo tempo com vocês. Tá, gente? Beijinho.